Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo de número 15, e vamos ler do verso 33 ao 39. Marcos 15, 33 a 39. Todos acharam? E diz assim a palavra do Senhor. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: Deus meu, por que me abandonaste? Verso 35. Quando alguns dos que estavam presentes ouviram isso, disseram: ouçam, ele está chamando Elias. Um deles correu, embebeu uma esponja no vinagre, colocou-a na ponta da vara e deu a Jesus para beber. Ele disse: deixem-no, vejamos se Elias vem tirá-lo daí. Mas Jesus, com um alto brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Quando o centurião que estava na frente de Jesus ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse: realmente, este homem era o Filho de Deus. Amém? Texto muito apropriado para o nosso domingo de celebração de ceia. E eu queria orar com você mais uma vez. Eu sei que já oramos aqui algumas vezes, mas oração nunca é demais. E a nossa oração agora é no intento de que Deus nos faça compreender a riqueza da sua palavra, que nós tenhamos compreensão, total compreensão do que a sua palavra está nos dizendo. Amém? Oremos então. Pai, nós cantamos louvores ao teu nome, erguemos nossas mãos, alguns de nós se ajoelharam diante da tua presença. Nós estamos aqui, Senhor, e queremos ouvir, Senhor, a tua palavra agora pregada. Uma vez que ela já foi cantada aos nossos corações através das canções, agora queremos ouvir a sua palavra pregada, ela ministrada diretamente aos nossos corações, de uma maneira um pouquinho mais didática, de uma maneira um pouquinho diferente, mas o importante é que a sua palavra, ela encontre lugar no nosso coração, Senhor, e que ela abra as nossas mentes, que ela abra o nosso espírito, e que nós possamos entender, Senhor, com profundidade os teus mistérios desse texto, Senhor. Que ela venha edificar, que ela venha trazer consolo, que ela venha trazer edificação, e que o seu nome seja glorificado no nome de Jesus. Amém. Amém e amém e amém. Amados, eu tenho que confessar a vocês que não era sobre isso que eu ia falar com vocês hoje. Bom, era nessa direção, mas não era esse o texto, não era esta mensagem. E por alguma razão eu comecei então a olhar os meus arquivos de mensagem, porque eu gravo, ou melhor, eu tenho as minhas mensagens todas guardadas em textos, e eu estava olhando o que eu ando pregando para a redenção, o que eu ando pregando, o que eu ando falando para os meus irmãos. E olhando aqui e acolá, esta mensagem de alguns anos atrás, ela saltou aos meus olhos, e eu senti vontade de trazer esse assunto de novo para vocês. Se você já ouviu, eu tenho certeza que ela vai surtir o mesmo efeito que da primeira vez, que é a edificação. Se você não ouviu, eu tenho certeza que ela vai surtir o efeito que é a edificação. Não garantindo na minha própria capacidade de fazê-lo, mas do Espírito Santo de Deus. Porque quando eu olhei, eu fui tão edificado. Sabe quando o seu espírito, nossa, que coisa gostosa. E aí, eu espero que o mesmo aconteça com vocês, tá bom? Tá certo. Então eu queria perguntar para vocês o seguinte. Nós acabamos de vir de um momento que antecede o momento da mensagem, certo? Acabamos de ver um momento onde estava aqui o Maurício, o Gustavo, o Rafael, a Clarice, todos aqui. Como é que a gente chama esse momento? Qual o nome que a gente dá para esse momento? Pode falar.
Momento de louvor e adoração, né? Agora vai começar o culto, o momento de louvor e adoração. Aí quando acaba o momento do louvor e de adoração, entra no momento do dízimo, das ofertas alçadas. Aí quando acaba o momento das ofertas, entra no momento da palavra. Não é assim? É assim que nós organizamos os nossos encontros, é assim que nós organizamos os nossos cultos. Algumas igrejas fazem um pouco diferente. Algumas igrejas são mais rígidas. Outras são completamente livres. Umas igrejas você sabe exatamente o que vai acontecer. Aliás, tudo deve acontecer exatamente como foi predito que iria acontecer. Outras, você não tem a menor ideia que hora acaba. Você sabe que hora começa. Mas é assim que nós fazemos. Não há nada de errado com isso. Cada um se adequa com a sua liturgia. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês hoje é o seguinte. É que a nossa adoração, ela é misteriosa. O tema da mensagem que eu quero trazer para vocês hoje é o mistério da nossa adoração. O mistério da nossa adoração. Existe um mistério na nossa adoração. Agora, antes que você aí que está me ouvindo, pense assim, olha, é mistério mesmo. Eita, é mistério. Já estou sentindo mistério. E nem falou, mas eu estou sentindo. Antes que você se precipite em tirar conclusões, antes que você diga, esse mistério é tremendo, eu sei, pastor. Antes que você diga isso, antes de você dizer, me entregue esse mistério, eu quero que você me empreste os seus ouvidos por alguns instantes e que você tente me acompanhar no meu raciocínio. Tudo bem? E aí você vai entender onde eu quero chegar. Afinal de contas, qual é o mistério da nossa adoração? Existe um mistério. Note bem que normalmente quando nós falamos em adoração, nós nos referimos simplesmente ao quê? A canções, músicas que compõem o nosso arcabouço de canções cristãs. E quando nós fazemos isso, quando nós pensamos em adoração apenas em canções ou em músicas, nós corremos o risco de estar cometendo, ou melhor, nós cometemos o erro teológico de dizer que a adoração é simplesmente cantar música. Você quer ver um exemplo? Quando nós vamos organizar um evento, por exemplo, e aí nós começamos a organizar esse evento e nós dizemos assim, nós vamos iniciar este evento com a adoração. Porque é bom adorar, o pessoal ficar preparado para a palavra. E depois da adoração alguém vai pregar. E quando nós falamos isso, o que está intrínseco, o que está sendo compreendido nessa nossa fala? De que a pregação não faz parte da adoração. Não é verdade? Existe a adoração no culto e a pregação é um momento à parte. A adoração está circunscrita ao momento em que os irmãos vêm com o violão, com a guitarra, com baixo, bateria, seja lá qual for o instrumento, o Rafael com a harpa dele, e é a harpa porque cada vez o baixo dele tem mais cordas, daqui a pouco ele vai estar com uma harpa aqui, a harpa baixo. E nós acreditamos então que o momento de adoração está circunscrito ao momento onde nós estamos cantando. Aí vem alguém pregar. E depois que alguém prega, ou antes que alguém prega, vem alguém e faz a oferta. E quando alguém faz a oferta, vem outra pessoa e ora. E aí nós separamos, e é como se a pregação não fizesse parte da adoração. É como se a oferta não fizesse parte da adoração. É como se a oração não fizesse parte da oração. Essa compreensão, queridos, ela compromete a nossa percepção, compromete a essência da nossa consciência diante de Deus do que é de fato, de verdade, a adoração ao único e verdadeiro Deus. Porque nós dividimos e dizemos, isso é adoração porque tem música, e isso não é adoração. É bom, é legal, é importante, mas não é adoração. A adoração é quando a gente canta. E o pregador não adora, ele prega, a menos que ele pegue o violão e cante. É isso que nós fazemos. Mas nós temos que admitir que, de fato, as nossas canções, elas são um elemento muito importante na nossa adoração. Isso é inegável.
Haja vista os nossos salmos, o saltério que nós temos na Bíblia, que são canções. Salmos são canções. Quando você olha para um salmo, você diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você vai olhar para o salmo como uma canção, porque de fato ele o é. Se nós acreditássemos, isso é uma coisa que talvez as pessoas não digam isso, mas na prática a gente percebe isso. Se nós dissermos que adoração é simplesmente canção, nós vamos entender que a canção ela não é simplesmente um componente da adoração, mas ela é a adoração em si. Mas na verdade, a primeira coisa que eu preciso dizer para você é que a nossa canção, as nossas canções, elas são sim componentes importantes na nossa adoração. Mas não pelos motivos que a maioria das pessoas pensam. Porque olha só, a maioria das pessoas pensam que as canções são componentes importantes da nossa adoração, mesmo aquelas que entendem que a adoração não é só canção. Mas a adoração, os nossos cânticos, os nossos louvores, os mais agitados, os mais lentos, aqueles que nos levam a levantar os nossos braços, aqueles que nos levam a ficar um pouco mais contemplativo, um pouco mais quieto, todos eles são componentes importantes. Mas o senso comum é de que as canções que nós cantamos, elas têm o poder, elas têm a capacidade de fazer com que a gente mude a maneira como a gente está se sentindo. E é por isso que muita gente entende louvor como adoração. Porque se eu louvar aquela mágoa, aquela situação que eu não estou conseguindo encontrar uma maneira de perdoar, se eu louvar, essa canção vai ter o poder de transformar o meu coração, de transformar o meu estado de espírito. Uma outra hipótese também é que o louvor que a gente entoa, ou a adoração através das músicas, ela teria sobre nós um poder de mudar as circunstâncias as quais nós vivemos. Eu não sei se isso é uma coisa que você já parou para pensar, mas é um senso comum. Muita gente pensa que a nossa adoração ela tem o poder de mudar o nosso estado de espírito e que a nossa adoração ela tem o poder de mudar as circunstâncias à nossa volta. Aí você me interrompe e diz assim, peraí, Leandro, você até pode dizer para mim que você não concorda com a adoração mudar as circunstâncias à nossa volta. Do tipo assim, seja qual for a experiência negativa que alguém esteja passando, e você começa a adorar, e as coisas começam a se mexer, e começa a haver um rebuliço, né, um vocabulário bem gospel, e a situação muda. Você pode até dizer, Leandro, que você não concorda com isso. Mas aí você dizer que não concorda, que se você está triste, você começa a adorar, então essa canção muda o seu estado de espírito, você não concordar com isso, é um absurdo. Você está certo. Mas quero pedir que você caminhe um pouco mais comigo, você vai entender o que eu quero dizer. Você sabe uma das coisas que durante algum tempo, eu demorei um tempo para perceber a causa e a razão disso, mas eu e a Silvia, durante algum tempo, moramos em uma outra cidade, conhecemos pessoas muito de perto, e como toda igreja, às vezes as pessoas estão mais próximas, às vezes as pessoas estão mais distantes, às vezes as pessoas estão mais empolgadas, às vezes elas estão mais frias, e algumas vezes quando nós percebíamos que as pessoas estavam experimentando algum tipo de situação desagradável, difícil, e nós passávamos nessa cidade, na porta da casa das pessoas, você sabe o que a gente ouvia do lado de fora? Louvores. E eu cheguei à conclusão de que nunca se ouvia tanto louvores, ainda seríamos capazes de ouvir do lado de fora das casas, quanto quando as pessoas estavam enfrentando algum tipo de dificuldade. É comum. Estavam passando por alguma luta, de qualquer ordem que pudesse ser. Era louvor o tempo todo, era culto o tempo todo, era mensagem o tempo todo. Aí você vai dizer, tem algum problema com isso? Não tem. Mas eu tenho que dizer para você, conhecendo as pessoas que eu conhecia, eu sabia que era fruto dessa consciência de que o louvor, aquela música ia despertar uma ação no mundo espiritual, ia fazer com que as minhas circunstâncias fossem mudadas, que o meu cativeiro fosse mudado. E é essa a compreensão. Mas eu tenho que dizer para você, meu amado,
que este não é o mistério da nossa adoração. Este está longe de ser o mistério da nossa adoração. Agora vamos voltar os nossos olhares para o texto, porque você vai dizer, Leandro, você diz isso baseado no quê? Pois é, o texto de Marcos, capítulo de número 15, de 33 a 39 que nós lemos, ele relata o quê? A crucificação do Senhor Jesus. É um cenário positivo? Não. Conquanto ele traga para nós redenção, olhando simplesmente para aquela cena, esquecendo de todo o resto, é um cenário negativo. Pessoas estão sendo mortas. É morte. É tortura psicológica, tortura física, tortura espiritual. Quando nós olhamos para a cena da crucificação, e nós vemos Jesus dizendo as seguintes palavras: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Que quer dizer, Deus meu, por que me abandonaste? Quando você ouve isso, você diz, Jesus estava perguntando para Deus, por que Deus abandonou ele? Está vendo? Até Jesus fez isso. Até Jesus, no momento da sua dor, olhou para o céu e falou, Deus, cadê você? Até Jesus, no momento da sua crucificação, ele pensou, eu fiz tudo o que o Senhor mandou eu fazer. Obedeci o Senhor em tudo o que o Senhor pediu que eu fizesse. E agora eu estou aqui na cruz, cadê o Senhor? Será que Jesus havia esquecido por algum momento a que ele viera? Havia Jesus esquecido qual seria o objetivo da sua vinda? E naquele momento ele perdeu um pouco a lucidez, esqueceu um pouquinho do que havia, qual era o objetivo da sua vinda entre nós, e ele começa a dizer, qual é mesmo o propósito de estar aqui, Deus? Nós não tínhamos um plano, Deus, nós não tínhamos um acordo. Não, queridos. Abra sua Bíblia no Salmo de número 22, apenas o verso 1, o comecinho do verso. Salmo 22, verso 1. Os salmos eram o quê mesmo? Cânticos, certo? Salmo 22, verso 1. Todos acharam? É importante que você veja isso, porque isso pode mudar a sua concepção das palavras de Jesus na cruz. Salmo 22, verso 1. A primeira parte diz o quê? Para aí. Meu Deus, por que me abandonaste? Certo? Agora lá em Marcos, capítulo 15, ele diz, meu Deus, por que me abandonaste? Jesus, querido, ele não estava como a maioria das pessoas pensam, olhando para o céu e dizendo, Deus, por que deu errado? Por que eu vim parar nessa cruz? Por que o Senhor me deixou? O que Jesus está fazendo, queridos, ele está trazendo uma canção de adoração a Deus. Jesus, no Calvário, está louvando ao Senhor. Jesus, no Calvário, está trazendo para aquele cenário de morte, para aquele cenário de dor, de tristeza, uma canção. Jesus ele faz referência a uma clara canção que as pessoas daquela época estavam muito acostumadas, elas sabiam do que se tratava, porém o que elas não imaginavam é que aquele momento de crucificação era um momento adequado para louvar. Elas não tinham a ideia de que aquele momento de morte era um momento adequado para glorificar. Naquele momento de morte, era um momento adequado para adorar a Deus. Mas Jesus está mostrando que de fato o era. Porque a nossa adoração, ela tem um mistério. Esse é o mistério da nossa adoração. Olha só, eu quero dizer uma coisa para você. Eu não estou aqui dizendo para você que você perdeu o emprego que trazia sustento para sua casa, você vai vir para casa, aleluia, glórias a Deus, eu perdi o meu emprego, Deus seja louvado.
Eu não estou dizendo para você que você foi testado positivo para o Covid e você falou, oh Deus, tu és tremendo, obrigado pelo Covidão na minha vida. Não é isso que eu estou dizendo para você. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, para cada situação da nossa vida, e isso é parte desse mistério da adoração, existe, querido, um louvor adequado e apropriado. Existe um louvor que faz sentido. Existe um louvor que é coerente. Existe um louvor que está em harmonia com o que está acontecendo. E para Jesus, na cruz do Calvário, no meio de 2 outros ladrões, sendo crucificado, sendo insultado, sendo ofendido, você salvou os outros, mas não salva a si mesmo, desce da cruz, se você é quem você diz ser, naquele momento de tortura física, pregos nos seus pés, nas suas mãos, a punição, ou a cruz, ou a condenação penal da época, por morte de cruz, era uma tortura, porque eles eram presos no madeiro, com pregos nas mãos e nos pés. Mas os pés não ficavam retos, os pés ficavam curvos, assim, de modo que eles eram obrigados, por causa da dificuldade na respiração, de estender o corpo, a fim de poder pegar um pouco de ar. Mas quando eles lembram-se que havia um prego segurando os seus pés na cruz. Então, para que ele pudesse fazer isso, ele tinha que forçar os seus pés, os seus joelhos, apoiados apenas num prego. E essa era uma experiência terrivelmente dolorosa. E eles iam agonizando, tentando pegar um pouco de ar, até que uma hora eles não conseguiam mais encontrar forças para levantar o seu corpo e poder buscar um pouco de ar, até que eles morriam sufocados. Era uma tortura horrível. Tinha também a questão psicológica das pessoas que outrora, enquanto ele entrava em Jerusalém, com palmas nas mãos, o saudavam, agora passavam por ele e cuspiam. E diziam, salvou os outros, mas não salva a si mesmo. Existia também a questão espiritual, porque há uma nuvem, há trevas naquele lugar, e essas trevas, elas não eram uma condição meteorológica das nuvens se agrupando por cima do Calvário, mas era o inferno, eram as trevas, era agonia, porque o Filho de Deus estava sendo crucificado. E no meio dessa mais densa treva, Jesus traz um cântico de adoração a Deus, um cântico completamente adequado, pertinente e coerente com a situação que ele estava vivendo. E houve trevas sobre toda a terra, no meio do dia, às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa Deus meu, por que me abandonaste? Alguns que estavam presentes ouviram isso e disseram, ouçam, ele está chamando Elias. Marcos não relata isso, mas Mateus ele relata lá no capítulo de número 27, de 39 a 43, não precisa abrir, mas diz, eles diziam, desçam da cruz, seu Filho de Deus, salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. E no meio de tudo isso, Jesus, ele traz um cântico de adoração a Deus. Diz uma coisa para mim. Você vai num hospital fazer um teste de Covid. Você vai no hospital fazer um teste de Covid. E você percebe que algumas pessoas estão ali amontoadas porque acabaram de perder alguém da família. Aí você se aproxima daquelas pessoas e vê que elas estão agrupadas, estão juntas, reunidas ali. E você tenta descobrir o que foi que aconteceu e você descobre que de fato alguém acabou de falecer. E aí alguém no grupo, possivelmente o esposo daquela pessoa que havia falecido, ele diz assim, eu queria dizer alguma coisa aqui. E aí as pessoas dizem, poxa, o que será que ele vai dizer? E aí ele abre o cantor cristão dele, o Inário, no hino 166, ele começa a dizer, ó, nunca temais. Ele assim nos falou.
Sim, todos os dias convosco estou. O vosso sustento serei, e devereis em mim confiar sempre e seres fiéis. Por dificuldades tereis de passar, nenhum embaraço vos deve espantar. Convosco eu estou para vos proteger, e o mal eu farei para bem concorrer. O que passa na sua mente numa hora dessa? Você diz assim, no momento de dor e de terrível sofrimento, como é que esta pessoa traz um cântico? Humanamente falando, ela talvez está dizendo, por que Deus? Por quê? E as orações que fizemos? E os cultos que participamos? E os clamores que nós levantamos a Ti? E a nossa fé que não foi recompensada? E os sacrifícios? As vigílias? Existe um mistério na nossa adoração, meu amado. Existe um mistério. Porque a nossa adoração ela não tem o objetivo de negar a nossa realidade. Fazer de conta que nada está acontecendo. Eu vou cantar ao meu Deus para que eu perca completamente a noção do que está acontecendo. Eu tenho que dizer para você que você ver a adoração com o intuito de negar a realidade que você está vivendo, ela só é diferente na sua prática, mas na essência é a mesma coisa que você dizer, eu vou beber todas, para eu perder a consciência, a percepção do que está acontecendo comigo, porque dói demais. A prática é diferente, mas a essência, a ideia por trás de tudo é a mesma. A nossa adoração, ela também não tem o objetivo de negar a nossa realidade. Pelo contrário, não é assim a nossa adoração. Não é assim a adoração cristã. Não é isso que o nosso louvor faz. A nossa adoração ela não foi projetada, ela não é projetada para mudar a realidade. A nossa adoração ela não tem o intuito de retirar-nos da realidade. A nossa adoração ela não tem o objetivo de nos afastar daquele lugar que nos traz dor. E esse é o mistério da nossa adoração. Note que no verso 33 diz, e houve trevas sobre a terra, do meio-dia às 3 horas. E como eu falei para vocês, esse agrupamento de nuvens que houve sobre aquele lugar não foi um fenômeno meteorológico, mas era trevas. Jesus estava enfrentando naquele momento todo tipo de sofrimento, e houve trevas sobre a terra. Mas por volta das 3 horas, Jesus bradou em alta voz. E ele estava citando um salmo que era pertinente e adequado com aquele momento. E eu tenho que dizer isso para você. A adoração cristã, a verdadeira adoração cristã, nos dias de trevas mais profundas, há um louvor e há um cântico que nós oferecemos a Deus, e é um louvor apropriado, coerente e adequado com a situação que estamos vivendo, porque o nosso louvor não nos tira da realidade. No meio da nossa dor há um louvor que nós entregamos a Deus, e é um louvor que é apropriado e adequado. E quando zombam de nós, e nos sentimos humilhados, há um louvor que é adequado. E quando você passar por qualquer uma dessas coisas, quando nós passamos por qualquer uma dessas coisas, tenha em mente que o nosso louvor e a nossa adoração fala a Deus sobre essas coisas. Ele leva em consideração o que nós passamos. Ele leva em consideração o que nós estamos experimentando. Agora a pergunta é, por que nós adoramos a Deus? Será que nós adoramos a Deus porque de repente, de alguma maneira, em algum momento da nossa vida, Deus por acaso se tornou digno de receber o nosso louvor, então nós decidimos adorá-lo? Será que nós adoramos a Deus porque tudo aquilo que nós experimentávamos, aquilo que nos afligia, cessou e agora então Deus, Ele é digno da nossa adoração? Não, queridos, Deus é sempre digno de todo louvor, de toda adoração. Deus é digno.
em meio às trevas mais profundas, Deus é digno de adoração. Em meio às dores mais sufocantes e agonias, Deus é digno da nossa adoração. Em meio aos piores insultos e ofensas, Deus continua sendo digno da nossa adoração. Por isso que as nossas canções, elas não são canções triunfalistas, de quem só adora a Deus, quem vive na plenitude da vitória. Quem adora a Deus sempre quando está no surf, na onda da bênção. A nossa adoração é uma adoração que é fruto de pessoas que são blindadas e que não experimentam o sofrimento. Se fosse assim, as nossas canções não fariam sentido. É por isso, meus amados, é por isso que nós cantamos, ou pelo menos costumávamos cantar essa canção, que dizia: se paz a mais doce deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz em Jesus sempre sou. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, certo estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu, meu Senhor, mercê sem igual, sou feliz, graças dou a Jesus. A vinda e o anseio do meu Salvador em breve virá me levar ao céu aonde eu vou, para sempre morar com remidos na luz do Senhor. Nós cantamos o coro. Você sabe o coro dessa música? Sou feliz, mesmo quando vem a dor, mesmo na noite mais triste, mais fria. Esse é o mistério da nossa adoração. Esse é o mistério da nossa adoração. Não é uma adoração que é fruto só de vitória. Não é uma adoração que é fruto só do sucesso. Porque a adoração que é fruto do sucesso e da vitória apenas é a adoração que diz para Deus que Ele é digno da nossa adoração e do nosso louvor quando tudo dá certo, quando tudo vai bem. Mas nós crescemos, nossos pais da fé nos ensinaram que ainda que nos assalte Satanás, sou feliz com Jesus, meu Senhor. No último domingo nós ouvimos, ainda que a figueira não floresça. Deus tem nos falado, queridos. Deus tem nos falado. Domingo após domingo, através de mim, Clarice, de outros que vêm aqui. E eu tenho que dizer isso para vocês, porque vocês são assediados por um cristianismo triunfalista aí fora. Se você abrir aquela porta e você virar, quer seja à esquerda ou à direita, você vai ser assediado com uma fé que diz que se você fizer tudo direito, que se você fizer todas as campanhas, que se você orar da maneira certa, se você ofertar da maneira correta, e se você fizer o que a cartilha gospel mandar, Deus vai te blindar e nada vai te acontecer. Mas isso está de longe em ser um cristianismo bíblico. O cristianismo bíblico diz o seguinte: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Se eu disser para você que você nunca vai chorar, eu sou um mentiroso. Eu me lembro alguns anos atrás, conversando com uma irmã da nossa comunidade, da nossa igreja, não aqui em São Paulo, conversando com uma mulher lá de Caçapava, a igreja que nós pastoreamos, eu e a Silvia, e ela enfrentava uma dificuldade muito dura com uma pessoa. E eu queria muito poder dizer para ela assim: irmã, com fé em Deus, se Deus me falasse para falar, Betão, eu diria sem dificuldade nenhuma. Deus me disse que se você permanecer firme, seu marido, seu amigo, seu irmão, seja quem for, vai ser transformado e você vai ver dias melhores. Mas a questão é que Deus não me disse isso. Deus não me disse isso. Você vai dizer assim: você não tem fé que ele possa ser transformado? Claro que eu tenho. Mas olha só a diferença. Uma coisa é eu dizer para você: eu tenho fé que esta pessoa pode ser melhorada, pode ser transformada. Agora, eu dizer para você, ela vai ser. São duas coisas diferentes. Você concorda comigo? Ok?
Inclusive, eu creio que ela será. É uma outra coisa ainda, terceira opção ainda. E eu não tinha essa compreensão. Nem de que a pessoa iria mudar ou que ela não iria mudar. O que eu sabia é que a pessoa estava tendo dificuldade. E eu disse para ela assim, minha irmã, eu queria poder trazer para você uma palavra de consolo, mas o que eu posso dizer para você é o seguinte: confie em Deus. Caminha com Deus. E pode ser que você tenha que lidar com essa dificuldade até o último dia de sua vida. Espero que não, honestamente. Espero que não. Mas pode ser que você não veja a transformação dessa pessoa. Mas que o Senhor console você e te capacite. Que você encontre sempre um cântico de louvor apropriado e adequado a Deus. Porque o nosso louvor, ele não ignora a nossa realidade. A despeito da realidade, a despeito do Covid, a despeito de tudo que está acontecendo, Deus continua sendo glorificado e existe um cântico apropriado. Às vezes a gente canta cânticos alegres, né? Aqueles cânticos de vitória. Ou às vezes a gente canta cânticos mais de contemplação, algo mais assim. Eu falo para as pessoas que quando eu enfrentei a perda da minha mãe, no caminho de casa até o velório, e onde seria o sepultamento do seu corpo, fui ouvindo alguns cânticos. E o Maurício sabe o que eu estou falando, porque eu falo, Maurício, eu tenho dificuldade com essa música. Não porque eu não gosto da música, mas essa música me lembra daquele dia. Né? É uma música que me traz muitas lembranças daquele dia. Cânticos que me levavam às lágrimas, que falavam sobre um Deus que cuida da gente. Mas mesmo confiando no Deus que cuida da gente, a gente vai às lágrimas e a gente diz, está doendo, Senhor. Está doendo. E é tão gostoso, meu amado, quando você é honesto com Deus, você diz, Deus, está doendo. Eu não sei lidar com isso, está difícil. Eu estou sofrendo demais, está sendo muito difícil para mim. E aí eu me lembro do diálogo entre Deus e Paulo, dizendo, você está fraco. Você está fraco. Bom, que meu poder se aperfeiçoe na tua fraqueza. A minha graça é suficiente para você. Já parou para pensar nisso? Deus, eu tenho uma série de coisas para dizer ao Senhor que eu gostaria que o Senhor fizesse. Como se eu soubesse o que dizer a Deus. Como se eu soubesse o que pedir a Deus. Como se eu tivesse condições de dar direções e diretrizes a Deus de como fazer, quando fazer e de que jeito fazer. E Deus diz o seguinte, pega esse papelzinho aqui, ó. Esse aqui? Esse aqui que você quer apresentar para mim? Faz o seguinte. Talvez uma outra oportunidade, ele seria algo que a gente pudesse usar, mas hoje, a minha graça te basta. E meu poder vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. Aí você olha para Deus, então de graça me gloriarei na minha fraqueza, para que o poder de Deus habite em mim. Quando alguém olhar para você e dizer o seguinte, eu tenho visto as lutas e as dificuldades nas quais você tem passado. Eu tenho visto a agonia, eu tenho visto que a sua família, seus filhos, seu casamento, seu trabalho, tem sido alvo de muito sofrimento. Porém, eu nunca vi você deixar de adorar a Deus. Você nunca deixou de fazer aquilo que você entende ser louvor a Deus. De alguma maneira, abre a porta da igreja, você está lá. Alguém em necessidade, você está lá. Por que você faz isso? Você acabou de perder alguém. Eu estou olhando para você diante de um caixão, chorando por um ente querido que foi embora. E eu olho para você, eu espero encontrar em você uma palavra de desespero, uma palavra de ira, ou seja lá o que for. Mas a única coisa que eu ouço dos seus lábios é: embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ao certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Não me entenda errado, queridos. Quando eu disse que existe um louvor adequado e apropriado para toda situação, eu quero dizer que existe um louvor adequado para toda situação.
eu não esperaria. Outro dia eu conversando com a Clarice, acho que foi com a Clarice, eu conversava com ela. Eu não lembro quando foi isso. E eu nem sei se ela entendeu o que eu quis dizer. Mas eu disse para ela assim, e eu digo isso para todos. Se um dia você estiver chateado, e você sentar diante de mim, e você dizer assim, Leandro, eu estou chateado com Deus. Por que Deus não muda a minha história? Por que Deus não faz isso, aquilo ou aquilo outro? Se Deus é tão poderoso, por que Ele não faz? Não é possível que Deus, sendo poderoso e me amando, e não faça o que eu espero que Ele faça. Então, será que Deus, por acaso, não é tão bom quanto a gente crê que Ele seja? Ou talvez Ele seja bom, mas talvez Ele não seja tão poderoso como a gente crê que Ele seja. Porque como pode Deus ser poderoso para fazer e amar para fazer e não faz? Se você dissesse isso na minha frente, eu não ia dizer para você, apartai-vos de mim, saia da minha presença. Você está blasfemando contra o meu Deus. Porque o meu Deus é poderoso. E o meu Deus é amor. Assim diz a palavra. Eu jamais farei isso com você. Eu ia entender a sua dor. E entender a sua indignação. E entender o que você está passando. E provavelmente iria orar com você. E entender que inclusive as suas palavras de angústia, de indignação, nem sequer chegariam diante de Deus como ofensa, mas como um coração que está aflito e sofrendo. Eu creio nisso. Porque eu não acho que Deus seja tão sensível como a gente é. Acho que Deus não é sensível como nós somos. Por isso, meus amados, esse é o mistério da nossa adoração. É uma adoração que não tenta nos tirar da realidade. É uma adoração que não tenta negar a realidade. E nem se ocupa em mudar essa realidade. Conquanto seria ótimo que a nossa realidade fosse transformada e o sofrimento cessasse. Mas a nossa adoração, ela tem o objetivo de adorar a Deus, não importa qual seja a circunstância que a gente esteja enfrentando. E esse é o mistério da adoração cristã. É a adoração que adora a Deus, não importa o que aconteça.